Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é Brasil, crise política e perspectivas. Nas últimas semanas, a economia brasileira começava a dar sinais de retomada de crescimento, embora de forma muito moderada, mas era um alento para todos nós. Com a delação premiada dos diretores da JBS, aprofundou-se a crise ao envolver diretamente o presidente da República. Isto pode aumentar a depressão econômica, o desemprego e a alta dos juros. Como sair dessa crise? Como garantir a governabilidade, a preservação das instituições democráticas e a retomada do desenvolvimento com inclusão social? O programa de hoje será dedicado ao debate dessas questões extremamente importantes. E o nosso convidado é o professor Carlos Martinez, professor da UFMG e também presidente da PUB. Carlos, é um prazer tê-lo aqui. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, o prazer é todo meu. E falar de uma questão tão importante que está afligindo todos nós que vivemos nesses tempos um pouco difíceis, né? O envolvimento do presidente da República nessa última delação dos irmãos Batista da JBS tem aumentado os riscos da ingovernabilidade no país? Qual a sua visão, professor? A minha visão é que o país ele sempre teve uma dose de ingovernabilidade. É óbvio que quando se põe a público as vísceras de todo esse processo de corrupção que existe no país, a ingovernabilidade ela se torna muito mais visível. Sim. Não é? Então é claro que isso tudo vai afetar a forma como o governo consegue manter o país e consegue manter as instituições funcionando. Perfeito. Mas enquanto, digamos, atingia talvez o Congresso Nacional, alguns ministros, a coisa parecia um pouquinho mais palatável, a crise econômica que a crise política. Na medida em que atinge o presidente da República, como é que nós ficamos exatamente nessa encruzilhada, professor? Nós ficamos como nós estamos, no meu entendimento. Sim. Ou seja, o nosso Congresso é um Congresso eleito sob uma regra política obscura. Os mecanismos do poder, eles são muito amarrados e o governo que está aí, ele é originário do Congresso. Sim. O atual presidente da República, ele foi deputado a vida inteira. Perfeito. Então, ele nada mais é do que uma amostra do que nós temos dentro do Congresso. Sim. Então, quando a gente diz que o presidente da República, por exemplo, ele se colocou numa situação muito difícil, nós estamos levando em consideração que quando o sujeito ele se torna presidente, ele está, vamos assim dizer, acobertado por um manto de credibilidade e de honestidade. E nós não sabemos que isso não é verdade. Sim. Então, a roupa do rei não é aquela roupa que a gente pensava que existia. Pois é, mas como, digamos, ser governado por um país onde o seu presidente tem um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal? Isso não gera, digamos, perplexidades? Isso, no mínimo, é algo que não fecha dentro do processo e nem da cabeça das pessoas. Sim. Bem na verdade, se o governo ele tivesse um mínimo de seriedade, ele sairia de onde ele está. Sim. Em um país onde as pessoas têm um pouco mais de vergonha na cara, isso se resolveria de uma outra maneira. Claro. Não é? Mas nós estamos no Brasil, não é? E num país em que é permitido, inclusive, mentir, tudo que a gente está vendo é um processo que acontece há décadas. Sim. Não é? Agora, para a população, que é uma população laboriosa, trabalhadora, que luta no dia a dia, isso é muito duro. Não é?
É muito duro você trabalhar a vida inteira para tentar ter uma casa, do Minha Casa Minha Vida, e ver um sujeito sair com uma mala com 500 mil reais no bolso. Sim. Né? Depois devolve a mala com menos 35 mil, porque não se sabe o que ele fez com os 35 mil. Deve ter de comprar alguma coisinha, né? Esqueceu de devolver. Quer dizer, esse tipo de coisa, ele cria um ambiente horroroso para a população. Sim, claro. É um ambiente de desconfiança e de desgovernabilidade. Não existe a mínima credibilidade. Sim. Como sair dessa crise? Que alternativas nós teríamos, admitindo que, eventualmente, outras delações possam vir a comprometer mais o presidente da República? Olha, comprometer mais do que ele está comprometido, eu acho que vai ser difícil, porque o que já existe por aí é suficiente para... Já atingimos o fundo do poço, professor. Atingir o fundo do poço. Não é? O problema é que o poço não tem fundo, né? Pois é. Esse é que é o problema. O Brasil se descobriu, depois de algum tempo, que o poço não tem fundo. A saída é trocar todo mundo. Mas em que sentido, professor? É trocar todo mundo. A saída é a eleição geral. Troca-se presidente, senador, deputado, faz-se a troca generalizada. Não é? Essa é a saída. E a população vai decidir quem que ela vai colocar de volta no local. Sim. Não é? Afinal, o poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido. O nosso povo não é isso que está aí. Perfeito. Isso que está aí é uma distorção. Nós estamos sendo governados por quadrilhas que tomaram conta do país. Isso vai ter que ser acertado. Perfeito. Antes de 2018 ou as eleições gerais só em 2018? Aí é que é a pergunta, não é? Eu acho que o ideal seria antecipar essas eleições por um ano. Sim. Então, as eleições aconteceriam, todas elas, em 2017. Pois é. Não é? Agora, quero ver um congresso desse, com a seriedade que ele possui e com a avidez que tem por poder e por dinheiro, tomar uma decisão dessa, que seria uma decisão de consenso nacional. Claro. Não é? Eu acho que é difícil a gente esperar esse tipo de grandeza de gente que nunca foi grande. Perfeito. Essa é uma hipótese mais ou menos impossível. Esperar uma renúncia do atual presidente seria viável? É outra hipótese impossível. Sim. Não é? Porque se ele tivesse que renunciar, ele teria feito isso já num primeiro momento. Sim. Não é? O primeiro momento foi um escândalo. Sim. Não é? E realmente, para se manter no poder mediante tamanho descalabro, a pessoa ela tem que ter uma, como se dizer, uma fortaleza interna fantástica. Não é? O Brasil suporta outro impeachment, professor? O Brasil suporta dezenas de impeachments. Todos os países suportam impeachments. Tá? Países passaram por coisas muito piores do que nós e são grandes países hoje. Olha, o Japão que foi bombardeado com armas nucleares. A Alemanha foi absolutamente destruída na Segunda Guerra Mundial. Então, o impeachment não é nada. Sim. Não é? O impeachment realmente não é nada. O impeachment simplesmente é um cartão vermelho que a população está dando, ou que o corpo político está dando para um sujeito que se mostrou sem condições de continuar. Né? Há uma aposta também que o Tribunal Superior Eleitoral possa cassar a chapa Dilma Temer. É uma aposta viável, professor? É possível que seja, né? Mas existe uma desilusão muito grande com relação às decisões da justiça. São lentas, não é? Confusas. Sim. E aparentemente o nosso judiciário ele não se preocupa muito com a opinião pública, não é? E talvez isso deva ser o certo, não sei. Eu não sou da área de direito, mas a população já não suporta mais ver tantos desmandos, claro, não é? E o sujeito cumprir a pena em casa. O sujeito ele desvia 27 bilhões, de repente ele tem que ir para casa porque coitadinho não pode ficar em Bangu. Sim. Então, esse tipo de coisa é muito complicado. Como é que eu vou explicar para a população que rouba um pão e vai para a cadeia, claro, que um sujeito que rouba 27 bilhões, que é muito difícil de saber até quanto esse dinheiro representa, claro, que de repente um ministro vai lá e solta ele, manda ele para casa com tornozeleira, que está tudo certo, coitado, ele não pode ficar preso, que é muito desconfortável. Aí, nesse contexto, a justiça só vale para o pobre. Nós, no segundo bloco, vamos trabalhar se o presidente, com abertura de processo no Supremo Tribunal, vai continuar sangrando, que tipo de governo nós podemos ou ele poderá implementar.
Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao segundo bloco. Nós estamos trabalhando o tema Brasil, crise política e perspectiva. Nós situamos um pouco a crise política, que aumentou a temperatura na medida em que o presidente da República também está implicado pelas delações premiadas dos diretores da JBS, né? Um presidente com abertura de processo no Supremo Tribunal Federal tem forças políticas para continuar implementando as reformas, já que as reformas eram exatamente a prioridade do presidente Temer? Com esse Congresso tudo é possível, né? Eu acho que a pergunta ficaria melhor se um presidente ele tem legitimidade para tocar adiante as reformas que ele diz que são necessárias, não é? Primeiro que mexer na Seguridade Social, mexer na legislação trabalhista não é coisa para ser resolvida por meia dúzia de corruptos que estão hoje num Congresso, não é? E que se beneficiaram de toda a sorte de malfeitos. Sim. Então não dá para acreditar que eles vão fazer uma lei que seja uma lei minimamente aceitável, minimamente isenta de alguma coisa. Então eles podem votar o que eles quiserem, eles podem mudar o que eles quiserem e nós podemos desmudar isso depois. Sim. Se for feito na marra e prejudicar a população, bem, nós temos a eleição de 2018, nós podemos botar todo mundo para fora. Perfeito. Tá? Marcar uma nova Assembleia Nacional Constituinte, porque o povo tem direito disso, né? E refazer esse país, porque pelo visto, quem está aí não representa mais a população trabalhadora laboriosa do país. Sim. Qual espaço que nós teríamos para uma outra constituinte soberana, professor? Nesse contexto de crise? Sempre vai haver espaço para serenidade e para seriedade. Sim. Então, nós temos pessoas sérias nesse país. Só que as pessoas sérias elas foram sistematicamente encostadas dentro do processo político. Então, o processo político no Brasil, ele é um processo que se assemelha ao que eu chamo de Darwin a -1, a seleção do menos apto. Sim. Não é? Então, nós selecionamos o mais esperto, o mais venal, o mais sem vergonha, o mais cara de pau. O resultado é o que está aí. Sim. Então, nós temos pessoas que têm condições de levar o país para frente. Temos pessoas que têm condições de fazer uma mudança constitucional ou de fazer uma nova Constituição. Mas essas pessoas vão ter que ser indicadas pelo povo num processo que lhes dê legitimidade. Me parece que quem está aí não tem legitimidade. Sim. É possível que existam pessoas boas hoje no Congresso, mas elas vão ter que provar que o são. Sim. Diante da falta de legitimidade do atual presidente da República, em função desse envolvimento em vários escândalos, né? Com que forças políticas ele poderá contar no Congresso Nacional, né? Porque na hora da crise, na fragilidade do presidente, todo mundo tenta fugir do barco, não é isso? Ele vai contar com pessoas iguais a ele. Mas Então, serão suficientes? Bem, pelo visto sim, não é? Sim. Porque pelo visto está todo mundo envolvido. Os irmãos da JBS dizem que denunciaram 1.800 pessoas. Isso dá para pegar os nossos congressistas em Brasília e as assembleias legislativas dos estados. Claro. Então, pelo visto, eles compraram todo mundo. Sim. Então, a única alternativa é pegar esse pessoal, botar para fora, a justiça que faça com eles o que tem que ser feito. Tá? Se a justiça fizer com esse pessoal o que faz com os pobres e com a classe média, o país está endireitado. Sim. Não é? É uma questão da justiça agora tomar decisão de fazer o que ela tem que fazer. Ela é paga para isso, ela é sustentada pela sociedade. Não é? E o país, claro que vai achar o caminho dele. Sim. Ou será possível que nós pertençamos a essa classe política? Eles são os nossos donos? Sem eles nós não vivemos? Sim. Isso me parece ridículo. Sim. Então, quer dizer, existe uma crise sim que ela é fácil de ser resolvida. Vamos convocar eleições diretas, gerais,
para 2017. Ah, vai dar muito trabalho, vai ser um terremoto. Vai ser um terremoto. E daí? O terremoto é se deixar corromper do jeito que se deixaram corromper. Claro. Agora nós temos que endireitar a casa. E como? Eleição geral para tudo. Sim. Deputado, senador, governador. Sim. Os governadores nossos todos estão envolvidos em falcatruas. Como é que nós vamos confiar num governo desse? Vamos eleger todo mundo de novo. Como renovar essas lideranças e aumentar a representatividade do Congresso dos nossos políticos? Isso é uma tarefa de décadas, não é? Sim. Mas tem, eu acho que, duas pequenas atitudes que podem melhorar muito o ambiente no Brasil. Primeiro, o berçário do corrupto é a vereança. Em que sentido? Todo corrupto nasce vereador. Né? Ou começa vereador? Começa vereador. Isso não existia no Brasil. O vereador do Brasil da década de 60 era um sujeito que tinha credibilidade. Isso deixou de existir quando o governo militar permitiu que os vereadores passassem a ser remunerados. Aí, quando isso aconteceu, ser político passou a ser profissão. Sim. Não é? Então, o primeiro passo que eu acho que deveria ser tomado, vereador não ganha salário. Se quer ser vereador, é um cargo honorífico. Você vai se dedicar a ser vereador dentro da sua cidade. Perfeito. Isso vai tirar metade dos bandidos que estão ali somente por dinheiro. Sim. Tá? Outra metade ainda vai sobreviver. Mas nós vamos começar a melhorar o ambiente. Segunda coisa, voto distrital. Acabar com essa história de ter que fazer uma eleição que as propagandas políticas mais se parecem um filme americano, tá, de última geração. É impensável que se gaste o dinheiro que se gasta para promover um indivíduo. Ele que vá no distrito dele e que faça a propaganda dele no distrito dele. E essa história que está se pensando, voto em lista ou voto aberto, professor? A gente pode votar a República Velha, né? Restringir o voto a quem era proprietário de alguma coisa, Sim. não ficaria melhor? Sim. Quer dizer, isso é tudo uma bobagem, isso é uma tentativa de manutenção de poder. Não é? A população não é boba, nós temos hoje uma comunicação direta via redes sociais e as redes sociais vão se encarregar de botar o pingo nos is. Sim. Do ponto de vista, as coligações para eleições proporcionais também seria uma medida fundamental para dar uma certa moralização política no país? Essas coligações são uma vergonha. Esses pequenos partidos de aluguel é outro absurdo. Não é? São legendas que são criadas para pegar dinheiro do povo, né? Para vender tempo de televisão. Sim. Tá? E para fazer isso que está aí. Sim. A hiperfragmentação partidária é outra coisa. É um absurdo. É um absurdo. Um absurdo. Veja, a Espanha com 4 partidos não conseguiu, demorou muito tempo para fazer maioria. Como é que nós com 28 faremos maioria? Mas a Espanha ela tem um detalhe, ela não tem um detalhe que nós temos. Ela não tem JBS, ela não tem Odebrecht, ela não tem Camargo Corrêa, ela não tem nada disso, né? O nosso aglutinador são essas. Sim. Quer dizer, nós admitimos que os nossos representantes se vendam. Sim. Então, o resultado é isso. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar como pensar algumas alternativas, outras, para sair da crise. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando Brasil, crise política e perspectivas. Já deixamos como tema desse terceiro bloco pensar algumas alternativas para sair da crise. Mas a crise política agrava a crise econômica, professor? Agrava. A crise política agrava a crise econômica, principalmente num país em que o Estado ele é o grande motor da economia. Né? Então, o nosso país, pela característica dele, ele fica extremamente abalado quando você perde uma cabeça, quando você perde as forças que controlam a grande quantidade de recursos que o Estado gerencia. Sim. O Brasil ele deveria começar a pensar em mudar de verdade.
Como sair dessa crise? Girar uma república, é o primeiro passo. Continuamos o império, então? Continuamos o império do Brasil, em que os barões e condes são os nossos deputados e senadores, que fazem o que bem entendem, do jeito que bem querem, ditam as leis, mudam a Constituição a hora que bem entendem. Não é? O nosso presidente é um imperador que, portanto, pode fazer o que bem entende com o dinheiro, pode receber malas, pacotes de dinheiro, que está tudo certo, afinal ele é dono de tudo. Claro. Então, esse é o problema do Brasil. Existe um conflito entre o que o país é e o que o país diz querer ser. O combate à corrupção seria um caminho para nós transformarmos o Brasil em república? Eu acho que a transformação da república é uma posição das pessoas. Sim. É uma construção da sociedade. Então, o combate à corrupção, ele faz parte do processo, mas a primeira coisa é a gente entender que nós somos uma república. Enquanto a gente não entender que nós somos uma república, vai ser muito difícil. O Brasil sempre se espelhou bastante na França e na Revolução Francesa. Haveria espaço para a eleição de um presidente Macron aqui no Brasil, com um movimento de renovação da sociedade civil? Nesse ponto, eu tenho uma pequena divergência contigo. Não, fica à vontade, professor. Porque o Brasil não se espelhou na França. Sim. Porque a França teve uma revolução. Nós sequer tivemos uma quartelada para transformar isso aqui de colônia em país independente. Claro. Aquela é uma coisa mal contada a nossa história. E outra quartelada para acabar com o Império e proclamar a República. Quer dizer, acabou com o quê? Se nós temos um imperador trocado de 4 em 4 anos. Então nós não somos parecidos com a França. Sim. Porque na França, por exemplo, um presidente que recebesse uma maleta de dinheiro por mãos de um amigo, ele estaria fora. Sim. E a população iria para a rua e não ia aceitar isso de forma alguma. De forma nenhuma. Tá? E o exército também não iria interferir. Sim. Então nós somos muito diferentes da França. Nós gostaríamos de ser a França. Sim. Tá? Mas nós não somos. Combater a corrupção deverá ser um aspecto permanente da nossa luta política? Combater a corrupção é vencer os instintos mais baixos que o ser humano tem. O combate à corrupção, ele é algo individual e tem que fazer parte dos 210 milhões de brasileiros. Sim. Nós não podemos aceitar, por exemplo, quando o nosso cartão de crédito não passa, o cartão de débito não é descontado, nós temos que voltar na loja e falar, fulano, você não recebeu. Tá? Nós temos que começar por nós. Nós temos que ser inflexíveis com o que é certo. Uhum. Nós temos que nos indignar com essas coisas que são mal feitas. Só assim a gente vai conseguir mudar o país. Em todas as nações foi assim. Por que com a gente vai ser diferente? Sim. Como continuar combinando democracia, crescimento econômico e inclusão social? Essas seriam 3 bandeiras que a gente não poderia abrir mão, professor? Nós não podemos abrir mão. E uma está intimamente ligada à outra. Sim. Então, o que é que está acontecendo hoje com o Brasil? Crise. Tem uma crise, sim. Na verdade, nós estamos deixando de ser um país infantil, um país irresponsável, um país que admite que os nossos governantes nos assaltem e aí nós saímos dando tapinha nas costas deles. Estamos passando a ser um país em que esses indivíduos vão para um aeroporto, eles são mal vistos, vaiados, não é? Falar, isso é uma falta de civilidade. Vai fazer isso na França. Sim. Vai lá fazer o que esses caras fizeram. Vai nos Estados Unidos e faça isso. Sim. Ou na Inglaterra. Sim. Olha, na Espanha, o genro do rei entrou numa fria. Claro. E foi punido. Por que aqui um deputado pode fazer o que quer? Um senador, um presidente. Vale, né? Tá? Então, a lei ela tem que valer para todos. E nesse ponto, o judiciário, tá, ele tem um papel fundamental, ele não pode se acovardar. Sim. O Supremo não pode ser covarde nessa hora. Sim. Tá? O Supremo tem um papel fundamental. E a justiça é fundamental na democracia. Se o Supremo se acovardar agora, todos os malefícios que advirão desse acovardamento devem ser computados a ele. Perfeito. Está na hora de tomar a decisão que tem que ser tomada. É dura,
é difícil, mas tem que ser tomada. E nesse momento em que a crise afeta o Congresso e afeta agora a presidência da República, a nossa esperança da saída da crise vai exatamente para o Supremo Tribunal Federal. Vai ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, ele pode fazer um monte de coisas que nós estamos esperando que aconteçam. Uma delas, por exemplo, antecipe-se as eleições. Todo mundo no Congresso está envolvido com falcatrua. Antecipe-se as eleições e quem está no Congresso não pode se eleger. Ah, mas é um direito de 210 milhões, tem que sobrepujar o direito de meia dúzia de sujeitos que não souberam manter a posição que eles tinham que manter dentro do Congresso. O justo vai pagar pelo pecador, sim. E é assim que funciona o mundo. Porque nós estamos pagando a conta pelos malfeitos que eles fizeram. Nós estamos com um país que estava decolando, que estava readquirindo credibilidade no mundo, de repente eles destruíram tudo. Sim. Por conta de uma maleta de dinheiro, por conta de meia dúzia de bife que a JBS forneceu, por propina que foi esparramado pela Odebrecht. Ué, mas o que é isso? Então eles vão ter o direito deles e a população não tem direito a ter emprego, a ter saúde, a ter educação. Sim. Estão negando a 210 milhões de pessoas o direito a um país decente. Isso porque eles querem manter mais um ano de mandato? Para quê? Para continuar fazendo o que estão fazendo? Sim. Eu, particularmente, não acredito mais em quem está aí e eu acho que a única alternativa é a eleição direta. Sim. Podemos esperar essa sabedoria, essa clarividência do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que nós podemos esperar tudo. Mas mais que a opinião de um simples professor, que é o meu caso, né, nós temos que esperar serenidade e coragem. Sim. Coragem para fazer o que tem que ser feito. Tá? Porque se faltar coragem, eles vão se acovardar, vão deixar a coisa rodar como sempre rodou nesse país. Tá? E é um país cheio de bons exemplos para dar para o mundo. O último país no Ocidente a libertar os escravos. Porque os donos de escravos tinham direitos. Sim. Né? O escravo, afinal, ele continuava escravo. Né? Quer dizer, o nosso histórico é muito ruim. É um histórico de omissão, de desigualdade. E usar o termo assim de falta de vergonha. Autoritarismo. Né? Autoritarismo. Corporativismo. Então isso tudo vai ter que ser repactuado. Então essa crise que está aí é uma crise de um país que está ficando adulto, está dizendo nós não queremos mais isso. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa e sempre termino os meus programas com essa pergunta. O Brasil é maior do que suas crises, professor? Eu acredito que sim. Mesmo porque nós estamos tendo a crise. A prova que nós somos maior do que toda essa bandalheira que está aí é que nós estamos passando por uma crise. Senão ela estaria acobertada, ela estaria quietinha, o país mergulhando numa maior recessão da história, todo mundo quietinho, todo mundo com medo em casa. Maior aqui a de 1929. Sim, e com um país muito mais complexo. Sim. Então, o que é que essa crise mostra? Mostra que nós temos capacidade de reagir. E mostra uma coisa fantástica. A sociedade está saindo na rua, está podendo dizer tudo isso que eu disse aqui. Sim. E mais um monte de coisas que acontecem. As pessoas vão para a rua, se manifestam. Né? Então, essa possibilidade de mostrar o descontentamento é extremamente importante. Claro. Isso é um sintoma de maturidade. Claro. E você imagina fazer isso na época, na década de 1930. Não vamos no regime militar, vamos na década de 30. Sim. A população sair na rua para reclamar do primeiro governo do Getúlio. Você sabe o que ia acontecer, né? Claro. Um governo que meteu 30 mil pessoas à época na cadeia, o que ia fazer numa situação como essa? Perfeito. Então, o país melhorou muito. Então, a crise é uma oportunidade de crescimento. Professor, queria agradecer muito a sua presença, seus esclarecimentos, a sua reflexão para nós sairmos da crise. Essa é a nossa aposta e aí apostamos numa grande mobilização da sociedade civil. A solução tem que vir do povo, dos cidadãos,
comprometidos com esse país, né? E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.